para o culto infantil, os pequeninos, a tia Bela está lá na porta, vocês podem ir lá para a porta, crianças, a Bela vai estar com vocês, vai levar vocês para o culto infantil lá em cima, tá? Lá tem um ambiente, isso, essa turminha aí, ó, pode ir lá com a Bela, a tia Bela lá, ó, chamando vocês lá, ó. Vai lá conhecer, se vocês não gostarem, vocês voltam. Pai, vai lá com eles, mostra para eles, lugar legal. A tia Bela vai conversar sobre a palavra de Deus com vocês. E nós aqui vamos para Efésios 4, apenas o versículo 11. Hoje pela manhã, quem perdeu, vai lá no nosso site, tanto no YouTube quanto no Facebook, e dá uma olhada no estudo da manhã. O estudo da manhã foi Efésios 4, nós lemos de 1 a 16. Agora eu vou pensar aqui o verso número 11 do capítulo 4 de Efésios, para a gente ter a nossa reflexão. O tema deste ano é vida em vida, onde Jesus no Evangelho de João diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então este ano nós estamos explorando a relação de Deus conosco, vida em vida, e a relação nossa entre nós, porque Jesus implantou o discipulado. Ide por todo mundo, pregar evangelho, fazer discípulos de todas as nações. E a igreja esqueceu disso. A gente só faz evangelismo assim: aceitou Jesus? Beleza, tchau. Está errado. Quando o bebê nasceu, gente, pode jogar, põe ele lá fora que ele vai se virar agora. Não, a criança nasceu, você vai ter que agora criar, meu filho. Então o discipulado é um processo importantíssimo que nós menosprezamos. Por isso que tem muito cristão criança, não cresceu, porque não tinha alguém para cuidar, né? Faltou alguém para acompanhar, faltou alguém para estar do lado. Então nós estamos vendo essa realidade da vida em vida, o sistema da igreja, povo de Deus. E aí nós vamos começar no mês que vem, dia 6, é o primeiro domingo. Nós vamos começar usando este material aqui, é um material de um amigo meu, Fernando Lira, pastor da IPI de Sorocaba, querido, amado, gosto muito dele, ele é meu mentor, né? E o Fernando criou um material sobre discipulado. Discipulado tem material? Tem muito material, na internet tem muito material. Então por que você vai adotar esse? Porque primeiro eu gostei demais do jeito que ele começa a história aqui. Ele começa pela transformação no mundo interior. O primeiro deles é minha vida pessoal. E a gente vai trabalhar isso durante 12 lições aqui na igreja. Então, se você quiser adquirir esse livreto, né? Essa revista, uma revista, né? Ela vai custar R$10. Pastor, mas quanto ela custa lá na coisa? Ela custa R$5,80, mas tem o frete. E aí, junto com o frete, você também está custeando 5 cadernos para os discipuladores que estão acompanhando pessoas. Então, que custa R$25 cada um. Somei tudo, dividi, deu R$8,90. Arredondei para 10. O resto vai para os cofres da igreja, a igreja precisa. R$1, tá bom? Ninguém está ganhando nada com isso. Então, se você quiser adquirir, a caixa está aqui, ó, depois do culto, você pode pegar. Cada caderninho R$1, é R$10. Mas precisa comprar todos não. Compre o primeiro, porque vai ser 12 lições em cima dele e a gente vai trabalhar com isso. Amém? Vamos lá, abriu aí tua Bíblia, conectou, ligou, acessou. Agora é assim, né? Bíblia não tem mais barulho de não, tem todas essas questões. No verso 11 diz tão somente assim: e ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Eu vou ler de novo, que é um versículo só, fica até fácil. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Já a gente fala sobre esse texto aqui com bastante propriedade. Eu fui visitar um amigo meu, Daniel Farias, ele é cafeicultor no Triângulo Mineiro, e eu fiquei maravilhado com a evolução da agricultura, né? No caso da cafeicultura. Eu lá na fazenda dele, fazenda é o termo que se usa lá em Minas Gerais, até é um pedaço pequeno, mas é fazenda, está na escritura e tudo, fazenda. E eu fui lá na terra do seu Daniel,
E estava a época de colheita e ele foi me mostrar uma colheitadeira de café. Nereide, você já viu uma colheitadeira de café? É só na televisão, né? Eu fui lá ver ela trabalhando, né? Era uma colheitadeira da Jato. A Jato é brasileira, é nacional. Uns japoneses que amam o Brasil e fizeram aquela colheitadeira e exporta para o mundo afora. E é um monstro de uma máquina assim, que ela vai abraçando, porque lá o café é alto, o café é grande, os pés são grandes assim, e a máquina vai passando, e aquelas hastes, são hastes de, não sei, eu presumi que aquilo é fibra de vidro, qualquer coisa assim, igual vara de pescar, batendo assim no café e o café caindo. Mas não é só isso, quando o café cai, ele cai numa esteira, você vê no pé do café, e tem um aspirador de pó, daquele que toda mulher adoraria ter, né? Que se cair uma pessoa, vai junto, né? E o aspirador de pó suga aquela folha, aquelas galinhos e o café. E dentro dessa máquina, que não dá para ver, ela trabalha tudo aquilo. Para um lado, para adubar o café, ela já solta todo aquele cisco, já abana. Antigamente a gente apanhava café, tinha que ficar abanando para o lado do vento, torcia para ter um ventinho para poder jogar o vento, o cisco sair da peneira, né? E lá não, e do outro lado caiu o café limpinho assim no trator, uma mangueira assim, um bocal soltando o café ali. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, como é que nós somos capazes? Que é isso? Olha aqui. Então eles têm um sistema de gotejamento. O pé de café tem uma mangueira com gotinhas. Sabe para que serve aquilo? Para regar o café, né? Não é só para isso. É porque assim, quando chega a época que tem que florar, eles induzem o pé de café com o gotejamento. O gotejamento molha tudo por igual. Sabe o que acontece? O café flora tudo por igual e produz tudo por igual. Porque sabe que quando a gente planta o café, ele dá uma flor, depois ele dá um botãozinho, outra flor está nascendo de novo, depois fica desigual, você tem que apanhar com muito cuidado para ter um café gostoso. Eu fiquei olhando tudo aquilo e falei, meu Deus, que coisa boa. E eu gosto de café. Imagina como eu tomei café. Mas tomei café que quase que eu fiquei preto. Até que eu queria, né? Que essa pele branca aqui é um terror, né? Não pode sair no sol, né? Ter câncer de pele. Era bom, olha lá, olha os irmãos, tudo protegido lá. Que inveja. Tem inveja, fazer o quê? Mas não fiquei não, tomei café, mas não fiquei preto não. Os dentes ficam um pouquinho amarelados, mas o resto não funciona. Muito bem, que coisa boa, maravilha, fiquei entusiasmado. Não era só isso. Ele falou, vamos lá na cooperativa, eu vou te mostrar uma máquina espetacular. Foi na cooperativa e ele me mostrou uma máquina. O café é jogado numa esteira e ele vem numa velocidade assim, irmãos, olha, meio rápido. E ele entra dentro da máquina, e a máquina com um sistema de computador, ela com uma luz, ela fotografa esse café que está passando ali. O computador interpreta qual é o grão que está úmido e qual é o grão que está menos úmido. Aí esse grão passa pela máquina, o café já faz a análise pelo computador e sai do outro lado. Quando sai do outro lado, é curioso que a máquina, ele é arremessado numa distância assim, de mais ou menos 1 metro. O grão é arremessado na esteira. E no que ele é arremessado, o grão mais pesado já tendencia a ir para um lugar, e o grão mais leve vai para outro lugar. E se eles não quiserem fazer o grão teimar de ir para o lugar errado, em cima um monte de bico de ar, dá um tiro nele e coloca ele no lugar certo, um tiro de ar. Eu falei para o cara, eu não acredito que ele separa o café pela umidade. Sim, separa o café pela umidade, mas nessa velocidade era até bonito ver, fazia assim uma forquilha assim de café voando assim, e um indo para um lugar, o outro para o outro. Interessante, não é? Mas hoje eu quero falar sobre uma coisa que é muito mais interessante do que toda a tecnologia do mundo. Eu quero falar sobre algo que Deus criou, que precisa ser valorizado, que se chama igreja, que é muito melhor do que máquina de colher café, máquina de separar o café, ou qualquer coisa maravilhosa, como um celular, como um computador, como
muita coisa em que você olha e fala: meu Deus, olha que coisa incrível que nós fizemos. Chama-se igreja. Igreja é uma criação de Deus para abençoar a humanidade. Igreja é uma criação de Deus para transformar o mundo de ódio em um mundo de amor, para tirar essa animosidade do mundo e gerar paz. Igreja de Cristo Jesus, corpo de Cristo, povo de Deus, foi idealizado por Jesus Cristo, e ele foi proposto para aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, em ser defensor dessa causa. Que causa é essa? A causa da promoção do Deus conosco, do Deus que está sob o comando da vida humana, que na Bíblia é chamado de reino de Deus. Vamos, o reino de Deus não é lá? Não, o reino de Deus é aqui, lá também vai ser. O reino de Deus é onde tem um cristão, o reino de Deus está ali, porque aquela pessoa está sob o comando do Deus eterno. Quem está sob o comando do Deus eterno faz parte do reino de Deus. E qual é o papel da igreja? A igreja é promovedora disso, anunciadora disso. Ela mostra para as pessoas que viver sob o comando de Deus é maravilhoso. E aqui Paulo, se você ler com cuidado, não só o capítulo 4, mas o capítulo 4 de Éfeso é cirúrgico. Eu li isso aqui essa semana acho que umas 5, 6, 7 vezes. Eu lia, relia, fui vendo nas outras traduções e tal, e falar: mas Deus, como que o Senhor ajudou, abençoou Paulo, que ele escreveu de uma forma extraordinária sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja. E aqui chega nesse momento que nós lemos o versículo 11, que ele está falando sobre a igreja, e ele diz assim que esta igreja ela é constituída por algumas partes, e estas partes, essas peças ou esses membros, essas ações dessa igreja, elas são maravilhosas. Por isso que eu falei que eu fiquei maravilhado lá com o Triângulo Mineiro, lá com a produção de café, mas eu fico muito, muito mais maravilhado com a palavra de Deus e no que ela fala sobre a igreja. E aqui então Paulo está dizendo: Jesus institui essa igreja e ele tem autoridade, e essa autoridade ele dá para os seus, para que eles vivam da seguinte maneira. E aí ele vai falar de um cerne, de algo que é básico, fundamental na vida da igreja. Aí, hoje pela manhã eu falei uma coisa, eu quero repetir. Igreja, quem fala mal de igreja, toma cuidado, porque o dono dela vai ficar nervoso. Agora, não é a instituição, não é a igreja presbiteriana independente, ela não é a igreja que eu estou falando, ela é uma denominação que zela pela igreja de Cristo. Pensa numa árvore cheia de ramos. A igreja presbiteriana independente é um ramo, mas tem outros ramos viçosos, bonitos, que fazem parte desta árvore viçosa que se chama a igreja de Cristo Jesus. São irmãos de outras denominações. Quando eu falo falar mal da igreja, é pensar que você está dentro, pensa que você está dentro, mas fica falando como se estivesse de fora. Hoje cedo eu expliquei bem isso, falei, vou repetir aqui. A pessoa começa a falar assim: o problema daquela igreja lá é o louvor. Você viu o louvor? O problema daquela igreja é o pastor. Olha a camisa do pastor. Essa igreja não vai para frente, né? O problema é que é a vaidade. Você está onde que você não participa da igreja? Você senta lá fora na calçada e fala mal daqui de dentro? Não, você é a igreja. Se ela tem problema que você julga que tem, você não está participando, você é tão culpado ou muito mais culpado ainda, porque tem ainda o pecado da omissão. Você está sendo omisso, e Jesus não gosta de gente omissa. Tanto que o grande julgamento, o julgamento do trono branco, que é uma parábola que Jesus contou, quem é crente sabe do que eu estou falando, ele condenou quem não fez. Lembra dessa história? O trono foi colocado, e aí separou-se os bodes das ovelhas, os salvos dos não salvos. E aí os não salvos chegaram para ele e falaram: por que nós estamos sendo condenados? E aí Jesus diz para eles: porque eu estive preso, não foste me visitar; eu estive com fome e não me deste de comer; estive com sede e não me deste água; estive doente, não foste me atender; eu fui estrangeiro e você não olhou por mim.
Então eles foram condenados porque não fizeram, omissos, porque se encolheram. Jesus não falou, porque você foi você traiu a mulher, você usava saia curta, você tinha batom. Não, esquece essas coisas de denominação que não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada, porque não tem aqui, nas Sagradas Escrituras. Não tem. Agora, o que Jesus falou é sério. Omissos, a omissão é uma coisa muito séria. O que ele diz para essas pessoas omissas? Ele vai falar, é uma parábola, tá? Então não precisa entender literalmente, mas ela tem uma proposta. E essa proposta ele diz o quê? Você que não fez, vai para o fogo eterno, onde o bicho que rói nunca para de roer, e o fogo que queima nunca para de queimar. E a partir daí as pessoas estabelecem esse nome, dando nome de inferno, né? Jesus não falou que era o inferno, falou que é o lugar da condenação das pessoas, seja o que for. E não estou aqui para discutir que não é, mas ele traça algo terrível para essas pessoas que eram omissas. Por quê? Porque você está vendo a maravilha da igreja, a bênção da igreja, a proposta da igreja, o que ela é capaz de fazer, o que ela faz, mas você fica do lado de fora criticando e não participa. Então você é um omisso. Vem para o lado de dentro e vamos discutir o assunto. Se você ama a igreja de Cristo Jesus, entra, se insere, batiza, mergulha, faz parte do corpo. E que igreja é essa? Vamos para o verso 11. Essa é uma igreja que tem algumas características, e nela tem, Jesus deu para ela alguns para apóstolos. E o que é apóstolo? Título. É título para alguém. Eu sou reverendo, aí o outro é apóstolo, o outro é sei lá mais o que, e aí bispo. Não, igreja de Cristo não é composta por titularidade. Quem são os apóstolos? Irmãos, apóstolos são pessoas designadas por Jesus para representá-lo. É isso que é apóstolo. Quem eram os apóstolos? Os que viram Jesus, acompanharam Jesus e agora eram seus representantes. A igreja é apostolar, é representante de Cristo na face da terra. Tem uma frase complicada. A pessoa chega e fala: eu estou indo lá na igreja, mas tem uma pessoa lá que eu não suporto, é difícil ficar na igreja. Aí o outro diz: vai lá e não fica olhando para as pessoas, olha para Cristo. Não tem nenhuma fotografia dele aqui, de Jesus Cristo, nenhum quadro, nenhuma pintura. Como é que ela vai ver? Você quer ver Cristo? Quer ver Cristo, irmão? Então, olha aí, dá uma olhadinha, pode olhar, olha para trás, está vendo? Está vendo? Cristo é cada um dos que seguem a Jesus. É você, meu irmão. Sabe quem é o Cristo? Agora, neste momento, a igreja. E ela é apostolar, é isso que significa apostolar. A tua vida expressa o amor de Cristo, as verdades de Cristo, a justiça de Cristo. A tua vida é a expressão de Cristo. Nós estamos querendo implantar o discipulado. Por que que a igreja não pega para valer no discipulado? Há muitos motivos, mas um deles: a gente não quer expor a nossa vida cheia de pecadinhos, manias e comportamentos impróprios. A gente morre de medo. Por quê? Porque o discipulado não é um compartilhar de ideias. Eu estou aqui compartilhando ideias. Vocês não sabem os pecados que eu cometo, então eu aproveito e compartilho ideias. Mas o discipulado não é assim. O discipulado, a pessoa vai olhar para o seu discipulador e vai dizer: mas escuta, mas como é que você faz isso? Por que você faz aquilo? Por que você é assim? Só que é assim que Jesus instituiu a igreja. Representantes apostolares. A característica do apóstolo, o aspecto apostolar está presente na igreja. Nós somos representantes enviados por Jesus, e a igreja tem essa característica, e nós
maravilhosamente somos aqueles que vamos levar para as pessoas todos os valores de Cristo na nossa vida. Não tem crente teórico, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso é igreja. Aí eu tenho medo, eu fui pastor de uma igreja de mais de 800 membros, uma bênção de Deus, mas nós sofríamos, nós éramos em 4, depois teve uma época que éramos em 5 pastores para trabalhar com essa igreja, porque chegava na porta da igreja, na hora de cumprimentar as pessoas, você não sabia se era visita, você não sabia se era membro, porque muita gente, era complicado. Aí nós então fizemos todo um trabalho para criar grupos pequenos para poder ter o pastoreio, o acompanhamento dessas vidas, porque a instituição cresce e ela se torna um problema, porque a instituição não é a igreja, ela é só uma ferramenta. É preciso da instituição, ela é necessária, mas a instituição não pode roubar o lugar da igreja, que é o trabalho que cada um de nós fazemos, e cada um de nós somos representantes de Cristo, apóstolos, apostolares. Essa é uma característica da igreja. Quem olhar para você tem que ver Jesus, tem que ver Jesus nas tuas reações, lá no trânsito. Sabe que Jesus dirige bem? Como é que ele é quando ele leva uma fechada? Na fila da balsa, quando o espertinho entra na tua frente, o pessoal aqui de Guarujá sabe do que eu estou falando. Ô Jesus, como é que você reage? Professor, como é que você é quando você está com o seu aluno? Aluno, como é que você é quando você está com o seu professor? Empresário, como é que você trata os teus colaboradores? Trabalhador, colaborador da empresa, do comércio, como é que você trata o teu colega, o dono da empresa, aquele que hierarquicamente está acima de você? Você expressa Cristo, você é apostolar, você representa Cristo em todos os momentos. Marido, na hora que a tua mulher apronta para cima de você, falando aquelas barbaridades, comprando mais uma blusinha, sendo que o guarda-roupa está cheio de blusinha, e aí você tem que ser Cristo nessa hora, meu amigo. Mulher, aguentar esse marido que todo dia deixa essa toalha jogada no chão e bagunça o tapete da cozinha, você tem que ser Cristo nessa hora. E aí, eu não vou entrar em detalhes, eu não estou falando para você ser mole, bobo, eu estou falando para você ser Cristo. Então vamos estudar a pessoa de Cristo, vamos analisar a pessoa de Cristo, vamos ver suas ações, suas atitudes, seu comportamento, seus mandamentos, e aí vamos fazer, porque isso é a igreja apostolar, né? A nossa igreja, ela é uma igreja apostólica também, não é romana, porque nós não temos uma ligação com Roma, mas nós temos ligação com os apóstolos. O fechamento do cânone da Bíblia, do Novo Testamento, só foi fechado, um dos ingredientes importantíssimos que determina a inspiração desses, é o respaldo apostólico. Se não fosse os apóstolos dizer o que Paulo escreveu é certo, o que Judas escreveu é certo, o que Pedro escreveu é certo, o que está no Apocalipse é certo, a carta de Hebreus é boa, eles não entravam, mas os apóstolos referendaram, e por isso nós temos como sagradas escrituras. Então eles eram representantes de Cristo, e hoje nós somos os representantes de Cristo, apostolares enviados, apostolares em ação, aqueles que ao conhecer Jesus se põem para ser a pessoa de Cristo aqui no mundo. Por isso ganhamos esse nome, cristãos, que é do latim e que significa pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos, apesar da terminação ão, que em português geralmente é grande, aqui nesse caso é diminutivo. Interessante, não é? Mas o capítulo 11 não para por aí. Essa igreja maravilhosa que é representante de Cristo, apostolar, ela tem mais característica. E qual é a outra? E ela tem o quê? Profetas. O que é o profetismo bíblico? Adivinhação de futuro? Não. O profetismo bíblico é o que Jesus exerceu e o que os profetas do Antigo Testamento exerceram.
Marcos, estou prevendo que você vai ficar nervoso com a construção que você está fazendo. Qualquer bobo sabe que ele está fazendo uma construção e ele vai ficar nervoso, mas é lógico que ele vai ficar nervoso. Você já viu alguém que está construindo não ficar nervoso com os construtores? Isso não é profecia. Eu vi uma moça que ela me contando que contou para nós, para Eva, que teve uma profecia. Não vou contar, o Flávio estava junto. A profecia de casamento que o pastor pegou e disse: esse aqui é o teu marido. Ela nem conhecia o sujeito. O sujeito era um drogado, o sujeito era um cara malandro, e o cara teve uma profecia. Isso não é profecia, isso é profetada, não é isso. O caráter profético da igreja é o seguinte: nós precisamos levar a sério, não podemos ser desonestos, não podemos fazer coisas erradas, ir contra a vontade de Deus. A vontade de Deus é séria, e nós sabemos que aqueles que vão contra a vontade de Deus causam males sobre si. O profeta denuncia e diz: olha, para com isso aí vai dar errado, porque essa não é a vontade de Deus. O profeta é a boca de Deus diante do erro, diante do problema, diante do engodo, diante da mentira. O profeta mostra que aquilo não está certo, que aquilo vai acabar contribuindo para o mal e não para o bem. Esse é o trabalho profético da igreja. A igreja tem que protestar contra a corrupção, a igreja tem que protestar contra a maldade, contra a mentira, contra todo tipo de comportamento que está destruindo a vida humana. Esse é o nosso trabalho profético. Nós somos agentes do Senhor, representantes da igreja de Cristo, que por amor à sociedade, nós não concordamos com a guerra, com a violência, com a maldade. Nós não concordamos com pessoas que se utilizam do poder para benefício próprio. Nós não aceitamos isso, porque somos profetas do Senhor, e sabemos que da boca do Senhor isso não é aprovado, é reprovado. E nós então, em nome de Jesus, profetizamos o que Deus quer para estas vidas. Não somos violentos, não somos a favor de nenhum tipo de violência, porque o profeta, ele vai agir conforme a palavra de Deus e conforme Cristo Jesus, que é o profeta maior, o profeta por excelência. Jesus foi profeta? Sim. Exemplo, ele combateu severamente a religiosidade corrupta que existia no seu tempo. Pega depois lá Mateus capítulo 24 ou 23, né? 23, e verifica como Jesus fica bravo com os fariseus e escribas do seu tempo, que eram os líderes políticos religiosos que guiavam o povo para o caminho errado. E ele denuncia, ele diz que não é assim, não é desse jeito, porque ele era profeta. E nós agora somos os profetas do século 20. Nós não aceitamos o que Deus não aceita. E como nós sabemos o que Deus aceita? A palavra de Deus nos dá esta capacidade. Não eu, pastor Davi, não, é nós aqui, igreja. A gente discute em cima da palavra de Deus, se é vontade dele ou não, com facilidade. O texto nos mostra. E nós então podemos mostrar que somos essa maravilha de igreja que não aceita a corrupção, a maldade, não aceita que o outro seja oprimido, que o outro seja machucado. Nós não aceitamos, porque nós somos os profetas de Deus como igreja profética de Cristo Jesus. Apostolar, representante, profeta, denunciando o pecado, mas tem mais, nós somos evangelistas. E evangelista é muito importante. Por que é importante? Porque nós somos aqueles que mostram a esperança, que mostram a salvação, que mostram o que Deus é na vida humana, que mostra que a paz pode ser verdadeira, que mostra que a verdade de Cristo existe sim, e que eu posso ter razão para existir, porque o evangelho de Cristo é o evangelho que conserta o ser humano como um todo, que dá para ele uma nova perspectiva de vida. Ele tira o bêbado do alcoolismo, ele muda o marido que trai a esposa
dessa condição promíscua, ele tira o político corrupto, ganancioso, da sua ganância e corrupção. Ele leva estas pessoas a serem boas, bondosas, e serem pessoas educadas, respeitosas, que sejam pessoas que têm esperança, que têm amor, que têm a paciência, que vivem honestamente, porque o Evangelho de Cristo, ele nos salva de nós mesmos e nos leva ainda, quando partirmos deste mundo, para a glória, porque fomos salvos por Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não perece, não vai ser destruído, mas vai ter vida eterna. Mesmo que morra neste mundo, vai estar na presença do Senhor. Então nem a morte tem a última palavra sobre nós, e é isso que nós anunciamos. Nada pode deter a igreja de Cristo, o povo de Deus, porque nenhuma força desta terra é páreo para o poder do Espírito Santo de Deus, para o poder do nosso Deus. E isso as pessoas precisam se apropriar dessa beleza toda, porque é a igreja da esperança, a igreja do amor, a igreja da bondade, a igreja do perdão dos pecados, a igreja maravilhosa que tira todo o peso de consciência. Eu agora estou trabalhando como psicanalista, e como as pessoas se sentem culpadas. É difícil alguém que entra no setting de análise comigo, que lá uma hora vai mostrar a sua culpa. Se sente culpado por não ter reagido, se sente culpado por ter reagido, se sente culpado porque fez, se sente culpado porque não fez, se sente culpado porque é fraco, se sente culpado porque machucou o outro, se sente culpado. E a psicanálise, curiosamente, ela não dá a última palavra, mas ela fala categoricamente que a culpa é uma das piores coisas que existe. Agora eu tenho uma notícia maravilhosa: toda a culpa nossa caiu sobre Jesus e nós estamos perdoados. Levanta a tua cabeça e vai fazer o bem. Aquela mulher adúltera, ninguém te condenou? O que Jesus disse? Nem eu também não te condeno. Você pode sentir o coração daquela mulher batendo? Ninguém me condenou. Eu fico vendo aquela mulher naquela cena, se derramando em lágrimas, prestes a morrer, nervosa, tremendo, toda suja, rasgada, envergonhada. Jesus ali do lado dela consegue, com uma habilidade extraordinária, salvá-la daquela situação. Quando todos vão embora, aqueles que iam matá-lo, com pedras na mão, as pedras ficam, eles vão embora. Jesus vira para ela e fala: ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Então vai, não peques mais. Que coisa mais... É isso? É. Mas não tem condenação? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala em Romanos. Não há. É leve, é maravilhoso, é o Evangelho. Por isso somos uma igreja evangelista. É por isso que a gente canta, é por isso que a gente brinca, é por isso que a gente ri. Lá em Curitiba, nós fizemos o batismo de várias pessoas, os pastores lá eu lembro que é batismo por atacado na nossa igreja. Eu lembro que uma vez, eu não lembro, era 25, 26 pessoas para ser batizado naquele culto, né? Então assim, não é muito fácil batizar tanta gente no mesmo tempo, mas é uma festa maravilhosa. E antes, o conselho tem que examinar. Então nós examinamos o pessoal e virou um mar de lágrimas e de testemunhos maravilhosos, porque a pergunta que o conselho estabeleceu é: como é que você conheceu a Cristo, e por que você está nessa igreja, e por que você quer ser membro dela? Gente, as respostas eram lindas, maravilhosas, cada uma, porque a igreja prega um evangelho lindo, maravilhoso, e essas pessoas aceitaram. Mas uma delas me chamou a atenção, por curiosidade, não porque era mais intensa, mais bela. E ela disse assim: eu era da igreja da frente. Na frente da nossa igreja tem uma igreja, e eu tocava o órgão da igreja da frente. Mas a nossa igreja terminava
os trabalhos dela, todo mundo ia para casa de cabeça baixa. Aí eu saí um pouco atrasada, porque sempre eu tinha que arrumar o órgão para sair, e estava terminando o culto de vocês, mas que raiva eu ficava, porque vocês ficavam rindo na porta, vocês não vão embora. Um dia eu parei e fiquei vendo, vocês ficam mais de 1 hora na porta da igreja, conversando o quê? Na nossa igreja acabava, todo mundo saía, e se fechava a igreja e acabou, mas vocês não. Um dia eu falei, eu vou lá para ver o que tem nessa igreja. Olha que coisa linda, irmãos. Ela descobriu que a nossa alegria não é porque a inflação acabou, não é porque não tem mais a doença do Covid, não é porque tudo me vai bem, mas é porque Jesus é maravilhoso e perdoou os nossos pecados e nos dá vida nova e fala conosco e atende as nossas orações, porque Ele é o Deus presente, é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Então isso é maravilhoso, e isso é porque nós somos evangelistas, a igreja que diz: Deus está aqui, Deus caminha com a gente, Deus é verdadeiro, Ele responde às nossas orações. E ela se converteu porque ela ficou maravilhada com a alegria, com as risadas dos irmãos na porta da igreja. Igreja apostólica, representante de Cristo. Igreja profética não aceita o erro. Igreja evangelística, igreja que vive e mostra como é bom ser crente, como é bom. Amém. Lembra da canção? Como é bom ser crente, como é bom, amém. E por último, verso 11, encerrando aqui nosso momento. Esta igreja, ela é uma igreja que tem pastores e mestres. Aqui, se na tua Bíblia está separado, pode pôr junto, que a palavra une as duas coisas, pastores e mestres. Algumas põem até pastor mestre mesmo, mas seja como for, se ficar separado também não muda nada, tá? O que são esses pastores e mestres? Essa igreja tem ensino, a cabeça da gente vai funcionar. É uma igreja que tem que ter conhecimento. Ninguém aqui é vaquinha de presépio. O pastor falou, tem que fazer. Peraí, onde é que está na Bíblia mesmo? Vamos estudar a palavra, vamos analisar as escrituras. É uma igreja onde o Espírito Santo age sobre todos, e o ensinamento da palavra, o conhecimento da palavra tem que ser a habilidade de todos. Como que alguém que é cristão nunca leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez? Como que ele é cristão e ele não leu o livro que ele diz que é Sagradas Escrituras? As pessoas por aí lá fora criticam, falam mal da Bíblia, dizem que papel aceita tudo, né? Não da nossa igreja, mas falam, só que nunca leram. Eu estava lendo o Alcorão para poder dizer alguma coisa sobre o Alcorão. Tenho que ler. Eu vou ficar falando o que os outros falam, vai que é fake news, né? Tá cheio de fake news aí. Eu tenho que estudar, eu tenho que me debruçar junto com os irmãos. O que é o discipulado também? Vamos conhecer a Bíblia, vamos conhecer as Sagradas Escrituras, o plano da salvação, o que é a igreja, quem é o Espírito Santo, o que são dons, o que é ministério, quem somos nós nessa caminhada. Ensino, conhecimento. Irmãos, usar a mente, usar a nossa capacidade cefálica, usar a nossa capacidade cognitiva, desenvolver esta capacidade cognitiva, eu sei que vocês vão achar ruim porque isso é do Paulo Freire, ter criticidade e ter me ajuda aí quem conhece o Paulo Freire. Criticidade, já eu lembro. Não lembra dele? Todo mundo está criticando o cara. E tinha coisa boa também, muita coisa ele fez ajudando as pessoas a viver. Hoje o método é outro, concordo. Pode pegar o outro método e trabalhar, não tem problema nenhum. Mas criatividade e criticidade, lembrei o binômio. Criatividade, o que vamos fazer? Irmãos, brasileiros padecem de falta dessas duas coisas. A pessoa, brasileiro é criativo só quando está apertado. Só quando ele está apertado. Aí ele inventa cada coisa maravilhosa. Mas enquanto ele não está apertado,
ele não cria nada, fica na sua. Criatividade e criticidade tem que caminhar junto. Criticidade, isso não está certo, não é assim, não vou por esse caminho. Quem tem isso? Quem estuda. Quem tem isso? Quem vai para a palavra. Quais igrejas que crescem? Igreja que tem um monte de pessoas que não estudam a Bíblia. O pastor falou. Se você entrar na nossa igreja e fizer o que o pastor disse, você está perdido. Porque não é a igreja que o pastor disse. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é a igreja onde nós estudamos todos juntos a palavra e questionamos as Sagradas Escrituras e buscamos o Espírito Santo para conhecer melhor toda a nossa teologia, a nossa visão de fé, para a gente ter uma vida em qualidade. E isso nos dá a capacidade de criticar, e isso nos dá a capacidade de criar. E se vocês não gostam de Paulo Freire, quem inventou isso foi Jesus e não Paulo Freire, porque ele era extremamente criativo e crítico. Criativo? Gente, pensa, o que ele fez com um cálice de vinho e um pedaço de pão? É muita criatividade. É muita criatividade. Não tem como eu ministrar a ceia e não me emocionar com ela. E é uma coisa simples e tremendamente forte, porque o significado daquilo é extraordinário. E crítico não aceitava coisas que não nos conduzem ao Pai, que não obedecem a Deus. Então a igreja precisa de pastores e mestres. Nós precisamos de estudar a palavra. Nunca me esqueço de um curso que nós fizemos, onde uma pessoa que é de uma igreja que não estuda a Bíblia, inclusive não tem estudo bíblico, lá é proibido. O que o líder religioso lá, nem se chama de pastor, falar, está falado, que esquece, ninguém pode questionar, porque ele é a boca de Deus. Aqui não tem boca de Deus não, aqui todo mundo é boca de Deus, desde que você esteja cheio do Espírito Santo. Tá bom, meu irmão? Aqui é assim, aqui não tem monopólio. Aqui não tem monopólio. O Espírito Santo foi derramado sobre todos. Li aqui em Joel, no começo do culto, o Espírito Santo foi derramado sobre todos, tá? Então, nós começamos um curso e tinha lá batistas, assembleianos, presbiterianos, IPB, IPI, né, Presbiteriano do Brasil, estava tudo junto. E esse sujeito que é de uma outra igreja que não tem estudo bíblico. Gente, no curso, chegou uma hora, ele dizia assim, eu não acredito, isso é maravilhoso. Ele parecia uma criança, de tão tomado pela beleza da palavra. E falou, onde é que vocês aprenderam isso? Aí o Daniel, que era o nosso orientador, ele era um membro da igreja batista, e eu era pastor e estava estudando ali, ele estava dando o curso. Ele falou, como é que você é pastor e está recebendo do Daniel esse estudo? Porque eu falei, porque ele estudou essa questão e ele tem muito mais conhecimento que eu nesse ponto, então eu estou aprendendo com ele. E ele ficava maravilhado, levou a gente para a casa dele e dizia, isso aqui é uma coisa maravilhosa, porque ele estava fazendo um estudo bíblico, que para nós a gente, né, quantos estudos maravilhosos na escola dominical, hein? Antigamente, quarta-feira, nas nossas igrejas, algumas eram na quinta, e era estudo de doutrina, lembra? Estudo de doutrina, porque a gente quer saber, porque a gente quer conhecer, porque a igreja de Cristo, ela é uma igreja que sabe o que está fazendo. E conhecereis a verdade, conhecereis, e a verdade vos libertará. Qual é o processo de conhecimento? Aqui tem pedagogos que sabem o que eu estou falando. Tem que ler, tem que pesquisar, tem que analisar, tem que pensar. Como é que se conhece? A palavra lá é gnosko, no grego, que é o processo cognitivo. Gnosco vem a palavra no português, gnose, conhecer. Jesus diz, conheçam, estudem, avaliem, pesquisem, use essa cabeça. Todos nós, igreja, é a igreja de pessoas criativas, é a igreja de pessoas críticas, é a igreja de pessoas que sabem quem é Jesus e lutam por um mundo melhor, por um mundo sem males, por um mundo sem divisão,
para um mundo sem preconceito, para um mundo onde a paz seja realidade, para um mundo onde o poder não seja o carro-chefe da nossa caminhada, não seja aquele que nos move, mas sim a solidariedade, sim o carinho, o respeito, porque nós encontramos isso em Jesus. Eu encerro a minha palavra dizendo: irmãos, o que Deus criou é maravilhoso, valorize, chama-se igreja, corpo de Cristo. Apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. A palavra aqui, para quem quer saber, mestres, é didáscalos, que daí vem didática. Precisamos de uma igreja forte. Se não tivéssemos tão divididos, se tivéssemos valorizado o que é a igreja, nós íamos conversar com Putin e dizer: espera aí. Nós íamos conversar com a OTAN e dizer: espera aí, aqui quem está falando são pessoas que não aceitam esse tipo de comportamento. OTAN de um lado, Putin do outro, e no meio disso tudo um país chamado Ucrânia, com gente morrendo. E nós iríamos levantar em nome de Jesus e dizer assim: nós não queremos isso. Não tem riqueza para todo mundo neste mundo, não tem comida neste mundo para todo mundo, não tem recursos neste mundo para todo mundo. Tem. E a igreja, falando em nome de Jesus, que nós somos defensores da paz, do bom entendimento, do lar abençoado, da família abençoada. Jesus instituiu, criou a igreja, e eu sou fascinado por ela. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor para conosco. Ajuda a gente a valorizar a igreja, Pai. Ela é tão linda, ela é tão linda. Ela é a solução para a humanidade. Porque quando ela é a expressão de Cristo, e o Cristo é o lírio dos vales, é a estrela da manhã, o Cristo é lindo, é maravilhoso, então ela é a noiva, essa noiva cheirosa, linda, bem vestida, que pode fazer com que as pessoas, não por domínio, não por imposição, mas por fascínio, por beleza, por amor, pode fazer com que as pessoas vivam em paz, temam ao Senhor, glorifique o teu santo nome, vivam de forma amorosa, bondosa. Esta igreja, que o Senhor nos presenteia, dando a oportunidade de sermos esta igreja, nós te pedimos: fortalece, vivifica a tua igreja, glorifica a tua igreja, fortalece, anima, dá que possamos viver todos os nossos ministérios como apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, que a gente possa trabalhar pela tua causa, na promoção do teu domínio, do teu comando, do teu reino sobre a vida humana, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor não impõe, o Senhor conquista, o Senhor nos deixa fascinados. Abençoa, Senhor, cada um que compreendeu, que aceitou e que está dentro desta igreja, de todas as denominações que existem na face da terra, que compõem a igreja de Cristo Jesus. Fortalece-nos, ó Pai, para a honra, para a glória, para a exaltação do teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. 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 Vamos receber a bênção? Vamos nos colocar em pé e vamos receber a bênção. Aos nossos visitantes, que Deus os abençoe ricamente, que bom tê-los conosco. Aos que são evangélicos, chegando lá, um abraço nos pastores, né, das suas igrejas,
né? A IPI de Guarujá está aqui como igreja irmã, né? E eu quero lembrar que mês que vem é mês de aniversário da nossa igreja, e nós vamos trabalhar, né? No próximo domingo, que é o café da manhã. Café da manhã, escola dominical começa com café da manhã às 8h30. 8h30, um pouquinho antes, o café da manhã vai acontecer aqui na nossa igreja. No mês que vem completamos 58 anos de Guarujá. Ah, que beleza! Estamos aqui e queremos ser bênção para todos. Então você está convidado para na escola dominical estarmos juntos, Nereide. Começa domingo de manhã. Domingo de manhã, dia 6. Já vou anunciar, né? Vai ser o café da manhã e eu já vou dar o primeiro passo aqui no discipulado. Aí quinta-feira vai estar aqui o momento da gente discutir o que aconteceu no domingo. Que isso aqui vai ser assim: domingo, parte teórica. Na quinta-feira nós vamos ter a conversa, né? O esclarecimento de dúvida, a discussão e o debate do que significa essa lição para nós. Sair da teoria e vamos para a prática. E agora, né? Dia 6, isso, 7h30. 7h30 aqui na igreja, tá bom? E vai ter transmissão online, tudo isso. Tanto domingo de manhã, quanto quinta-feira, mas também presencial. Vamos receber a bênção? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto dele... Você pode imaginar o rosto de Deus? Imaginar não é pecado, tá? Que o rosto dele resplandeça sobre ti. Você está imaginando o rosto de Deus resplandecendo sobre você? Enchendo a sua vida da sua maravilhosa paz. Oh, aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com o povo de Deus, com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.